Hoje vamos tirar aplicações de Apocalipse capítulo 10. Dê uma rápida pausa no vídeo agora, faça sua oração pedindo a iluminação do Espírito Santo para entender tudo aquilo que vou dizer aqui e volte para prosseguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor inscreva-se e deixe o seu gostei. Vamos lá, Apocalipse 10, versículo 1. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo. Durante o estudo, nós vimos que essa descrição do anjo lembra bastante o Senhor Jesus, lá em Apocalipse capítulo 1, versículos 15 e 16. Por quê? Certamente porque esse anjo esteve com Jesus e a glória de Jesus como que contaminou o anjo. Assim como quando Moisés subia ao Monte Sinai e voltava de lá com o rosto brilhando, porque esteve diante do Deus Todo-Poderoso, da mesma maneira esse anjo forte surgiu com toda essa glória porque esteve junto ao Senhor Jesus. Nós vemos também aqui na descrição que ele tem um arco-íris por cima da cabeça. E como eu falei já, esse arco-íris aponta para a aliança de Deus com os homens. Lembra? Lá depois do dilúvio, Deus se comprometeu a não mais destruir o mundo com dilúvio. E disse que o sinal dessa promessa seria o arco-íris. O arco-íris aponta para a aliança de Deus, o compromisso de Deus com o seu povo. Devemos confiar na fidelidade divina, porque mesmo que pisemos na bola, que falhemos em alguma coisa, Deus é fiel. No Novo Testamento está escrito que mesmo que sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. No versículo 2 diz: E tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. O livrinho aberto na mão do anjo gigante deve nos fazer lembrar que a mensagem divina está acessível e deve se tornar acessível. A Bíblia não pertence exclusivamente a ninguém. Não, Deus a entregou para ser compartilhada. O catolicismo, durante muito tempo, tentou proibir o acesso à palavra de Deus aos cristãos. Só o clero podia ler e interpretar a Bíblia. Nós não entendemos assim. A Bíblia é uma revelação que foi dada por Deus para o ser humano, a fim de que ele saiba a vontade de Deus para ele, também saiba sobre salvação, sobre condenação, enfim, tudo que é necessário para que agrade a Deus. Lembre-se também de que essa imagem do anjo com um pé no mar e outro na terra mostra o domínio universal, porque é como eu já disse, ter o pé sobre alguma coisa é ter domínio sobre essa coisa. Esse anjo gigante, como representante de Deus, nos ensina que ele está a serviço daquele que domina todas as coisas que existem, todas as coisas que foram criadas. Quais as aplicações que podemos tirar somente deste versículo? Primeiro, que a palavra de Deus está acessível para qualquer pessoa. Logo, busque conhecer e aplicar a palavra de Deus à sua vida. Não a deixe num canto de sua casa pegando poeira. Não, honre o que está escrito em Deuteronômio 29, 29. Que as coisas reveladas são para nós, as coisas ocultas são de Deus. Então, vamos fazer valer a intenção de Deus e nos entregar a sua palavra. Outra coisa também é que, como eu falei, essa imagem dos pés sobre, que transmite autoridade, deve nos fazer descansar em Deus. Pois se ele tem domínio sobre toda a criação, então quem pode impedir esse Deus? Quem? Ninguém. Nada que faça parte da criação tem condições de fazer oposição a Deus. Tudo está debaixo do seu controle e inserido no seu plano. Mesmo os demônios, Satanás, principados, potestades, adversidades, problemas, doenças, nada pode escapar da vontade de Deus e do seu plano perfeito. No versículo 3 temos: E bradou em grande voz, como ruge um leão. E, quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias
vozes. É impressionante a voz desse anjo, poderosa como o rugido de um leão, simbolizando terror, autoridade. E os 7 trovões aqui, nós vimos que são a voz de Deus. Não à toa o salmista disse que a voz do Senhor troveja. A voz do Senhor é como os trovões. Os 7 trovões aqui são a voz de Deus Pai, falando algo para o apóstolo João. Versículo 4. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Deus Pai falou algo para João, mas João não pôde escrever porque o Senhor Jesus disse para guardar segredo, não era para revelar. Infelizmente, nem tudo será revelado a nós. Mesmo assim, precisamos confiar em Deus, mesmo sem entender todas as coisas. Algumas revelações de Deus, elas permanecem ocultas, sabia? João recebeu instruções do próprio Cristo para não registrar essas informações. Aquilo que Deus Pai falou para João era só para João. Quando o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios capítulo 12, diz que ele foi até o 3º céu e ouviu coisas que não é permitido ao homem saber nem falar, aquilo ali ficou para o apóstolo, ficou só para ele. Ah, mas eu queria saber tal coisa que não está na Bíblia, eu queria que alguém me explicasse. Não adianta insistir naquilo que Deus não quis revelar. Nós temos que nos aprofundar naquilo que nos foi dado. Em vez de perder tempo com 1000 especulações, imagine quanto crescimento você teria na sua vida espiritual se dedicasse a aprender aquilo que está na palavra de Deus. Pessoas insistem em ficar se aperfeiçoando em revelações extrabíblicas, em mistérios, coisas assim, e sabem pouco da palavra de Deus. Isso é um absurdo. Nós temos de crescer no conhecimento da palavra. Jesus falou: examinai as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Ele disse também: errais, não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus. Jesus não incentivou a busca por revelações fora da palavra, não. Diante desse fato aqui dos 7 trovões, do segredo que foi confiado a João, mas não lhe foi permitido compartilhar, nós podemos tirar as seguintes aplicações. Primeiro, nem tudo precisa ser entendido agora. Há coisas que talvez saibamos no futuro. Vamos confiar no tempo de Deus? Vamos confiar no momento dele? Ah, mas eu sou curioso demais, como é que eu faço? Eu costumo dizer o seguinte: anote num caderninho todas as suas questões que você não tem resposta agora. E quando estivermos lá no céu, procure a Jesus e pergunte a ele. Não insista em querer saber de tudo. Viva pela fé e não apenas pelo entendimento. Ah, eu não sei. Confie. Ah, não foi revelado. Confie. Essa é a vontade de Deus para nós. A ignorância pode agradar a Deus desde que seja a ignorância daquilo que ele não quis nos revelar. Agora, com respeito ao que foi revelado, quanto mais soubermos, melhor. Quanto mais conhecermos a Bíblia, melhor. Porque quando estivermos com algum problema, estivermos com alguma dúvida, com alguma questão, o Espírito Santo de Deus vai trazer à nossa mente aquela passagem, aquele versículo, aquele trecho que vai nos consolar, nos confortar e nos dar mais fé, mais esperança em Deus. Versículo 5. Então, o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu. Lembra que eu falei no estudo que levantar a mão simboliza um juramento, uma declaração solene, a mão aberta, querendo dizer simbolicamente que não tem nada a esconder? Pois bem, o anjo aqui jurou para nos dar uma garantia de que o que ele estava falando era verdade. No fundo, nós não precisamos fazer esse tipo de coisa. O Senhor Jesus falou o seguinte: seja a sua palavra sim, sim, não, não. O crente, ele tem de honrar sua palavra de tal maneira que ele nem precise fazer juramento. Todo cristão deve honrar seus compromissos, seja com Deus, seja com as outras pessoas. A nossa palavra
tem de ter valor. Não precisamos jurar por Deus em situações cotidianas. Se estivermos num tribunal, tudo bem, já é de praxe. Mas no dia a dia, com aqueles que conhecemos, não precisamos. Nossa palavra deve bastar. Temos de viver de tal maneira que as pessoas confiem naquilo que falamos. Outra coisa também, por que o anjo jurou? Ele jurou para invocar a Deus como testemunha daquilo que ele iria dizer. É como se fosse assim: olha, Deus é testemunha. Se eu estiver mentindo, se isso que eu estou falando não for verdade, Deus é testemunha e ele vai agir. Deus é testemunha de nossas ações, sabia disso? É por isso que precisamos viver com integridade. Mesmo que não esteja ninguém por perto, Deus está. O salmista já falou que ainda que procuremos qualquer lugar neste mundo para nos escondermos de Deus, ali ele estará. Independentemente de invocarmos a Deus num juramento, Deus está em toda parte. E isso faz com que nos preocupemos em viver com integridade. Essa é a grande lição deste versículo. Verso 6. E jurou o anjo gigante, jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora. Deus, ele é eterno e também é o criador de tudo. O anjo gigante aqui está anunciando que o tempo profético chegou ao fim e não haverá mais atraso nos planos divinos. Como assim? O anjo está dizendo que aquele período em que não haverá mais tempo, o tempo como nós entendemos, ele vai chegar. É o que nós chamamos de eternidade futura, quando não haverá mais o tempo, esse tempo cronológico que nós vivemos. Houve uma eternidade passada, quando só havia Deus. Aí ele criou todas as coisas, e após a consumação de todas as coisas, nós vamos experimentar a eternidade futura, na nova terra. Esse versículo aqui nos ensina que Deus, ele é soberano sobre toda a criação. Logo, confie no poder dele. O tempo de Deus é perfeito. Muitas pessoas falam assim: mas Jesus já deveria ter voltado há muito tempo. Está demorando demais. Para nós que não sabemos de tudo, que não conhecemos tudo, que não temos a sabedoria de Deus, que não somos perfeitos como ele é, ficamos falando essas besteiras, essas tolices. Deus, ele é perfeito. O tempo dele é perfeito. E ele cumpre as suas promessas no momento certo. O que vamos fazer então, se não sabemos quando acontecerá, se não sabemos quando se dará? O que vamos fazer? Vamos nos preparar espiritualmente. Basta ter a certeza de que a vontade de Deus se fará realidade. Basta isso. Enquanto não acontece, estejamos preparados espiritualmente. Porque se Jesus vier a qualquer momento, não seremos pegos de surpresa. Se por acaso morrermos amanhã, não seremos pegos de surpresa. O que a Bíblia diz no Antigo Testamento? Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Versículo 7, mas nos dias da voz do sétimo anjo, lembra que eu falei que o sétimo anjo ele vai tocar a sétima trombeta na véspera da volta de Cristo. O que vai estar acontecendo na véspera da volta de Cristo? A grande tribulação, perseguição do anticristo. Vai ser uma época terrível para o crente. Aqui o versículo diz: nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos os profetas. Você lembra o que é o mistério de Deus? O mistério de Deus, que foi revelado desde o Antigo Testamento, é que Deus, ele vai consumar todas as coisas. Assim como ele iniciou todas as coisas, ele vai encerrá-las, ele vai consumá-las. Não à toa, um dos títulos de Deus é Alfa e ômega, o começo e o fim. Então, podemos tirar as seguintes aplicações com respeito a isso. Deus cumpre suas profecias. Deus cumpre. Aquilo que ele começa, ele termina. Ele não é como certas pessoas que não conseguem honrar seus compromissos. Não. Muita gente diz:
Pode ficar tranquila que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas não consegue honrar, não consegue fazer, não consegue cumprir. Deus não é assim. Deus tem um plano. Deus começou e Deus vai terminar. A história já está escrita. Quando diz lá no Salmo que todos os nossos dias estão escritos e determinados, são todos os dias de todos nós, inclusive do próprio demônio. O demônio já tem a data marcada para ser jogado no lago de fogo e enxofre. Assim como eu e você já temos também a data marcada para entrar no reino do Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, vivamos com essa expectativa do encontro com Jesus, seja na segunda vinda dele ou na nossa ida, não é verdade? Porque podemos encontrar com Jesus mais cedo do que imaginamos. Tem muita gente que acha que eu só vou ver Jesus na segunda vinda. Não, há parentes seus que já morreram e já encontraram com Cristo. Já estão com ele, gozando de sua presença. É por isso que essa expectativa é maravilhosa, porque ela não precisa necessariamente demorar tanto quanto imaginamos. É um consolo saber que a morte para nós é apenas um abrir e fechar de olhos. Para nós é só um momento, um segundo, para então gozarmos de uma vida eterna. Não desanime, meu irmão, minha irmã. O plano de Deus será completado. Se você morrer antes, tudo bem, estará na glória. Versículo 8. A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo. Que voz? A voz de Cristo. E dizendo, vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Olha aqui. Jesus, ele chama o apóstolo João para interagir com a revelação, para se relacionar com a revelação. E como é que isso é possível? Isso é possível porque João está diante de uma visão. E nessa visão, ele é um dos personagens. Isso mesmo, o apóstolo João vê a si mesmo interagindo com os personagens da visão. Vamos ver o que acontece? Versículo 9. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou, toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela pode ser doce no início, não é verdade? Quando nós recebemos o chamado de Deus para pregar sua palavra, nesse momento só sentimos alegria, satisfação por tão grande privilégio. E abrimos a boca empolgados e falamos de Jesus. Mas muitas vezes a pregação desse evangelho, ela traz desafios, traz responsabilidades difíceis. Sabia disso? A Bíblia, ela traz alegria, mas ela também confronta. E por que ela confronta? Porque ela quer transformar. Então esteja preparado para isso. Quando você abrir a boca para falar do evangelho, lembre-se de que você não vai falar só coisa boa. Você não vai falar apenas de um Jesus que salva. Você vai falar também de um pecado que condena. Não pode haver uma mensagem sobre um Salvador se não houver antes uma palavra sobre a condenação, sobre o juízo de Deus. Senão a mensagem é incompleta, é sem sentido. As pessoas precisam saber que a relação delas com Deus foi afetada pelo pecado. O pecado nos separa de Cristo, nos faz inimigos de Deus. E somente quando dizemos isso, explicamos isso, é que faz sentido falar sobre um Jesus que veio morrer por nós e que nos salva. Então esteja preparado para esse aspecto doce e amargo da mensagem. O evangelho, ele é doce porque ele traz salvação, mas ele também é amargo porque ameaça com juízo devido aos pecados. Muitas igrejas hoje insistem em falar só da parte doce. Falam de Jesus, do seu amor, da sua prontidão para receber as pessoas, mas se esquecem de falar que Deus não se relaciona com o pecado. Esquecem de falar sobre arrependimento, a necessidade de se arrepender. E aí pregam um evangelho mutilado, um evangelho deficiente, que não é suficiente para trazer nenhum crente de verdade ao Senhor Jesus. Não à toa vemos igrejas cheias de joio misturado com trigo. É por causa disso.
Versículo 10. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Veja só, João experimentando essa verdade que temos falado aqui. É doce porque a pregação é um privilégio e porque parte de seu conteúdo traz salvação. Mas é amarga porque anuncia juízo sobre os pecados. Então, guarde isso no seu coração. A verdade de Deus nem sempre será fácil de aceitar, mas nós precisamos recebê-la inteira. Estude a Bíblia com humildade. Aceite as promessas, mas também os desafios. Receba os privilégios, mas considere também os deveres. A Bíblia sempre tem esses dois aspectos. Por fim, versículo 11, então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Veja que o propósito da revelação é ser compartilhada. João recebe a missão de continuar profetizando. Ele já estava profetizando, já estava entregando Apocalipse. Estava fazendo isso até o capítulo 9. E aí no capítulo 10 é renovada a comissão de João. Vai continuar profetizando. Meus irmãos, a palavra, ela não pode ser guardada. Nós devemos compartilhá-la sempre. Eu compartilhava muito quando eu me converti, porque eu era mais animado e aí eu fazia com gosto. Pois é, ela deve continuar sendo compartilhada. João já havia começado o Apocalipse, mas Deus lhe disse, vai profetizar mais coisas. Participe do plano de Deus para as nações, assim como João, ou indo ou enviando através do financiamento de missões. O que importa é cumprir a ordem do ID de nosso Senhor.